Olá, meus caros, vocês vão ouvir agora o podcast Entreaberto. Eu sou a Thay e convido vocês para embarcarem junto comigo nesse mar de ideias e reflexões. Fiquem à vontade e vamos começar. Olá, meus caros, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Estamos numa sexta-feira, hoje, dia 30 de maio de 2025. Estou com essa voz, agora nem tanto, mas estava com a voz de uma professora de literatura fumante que fuma 1 ou 2 carteiras de derby por dia. Tava feia a coisa. Fiquei 2 anos dentro de casa sem trabalhar. Fazia um bico aqui e ali, certo? Mas nada que comprometesse minha saúde. Comecei a trabalhar em 1 ou 2 semanas, eu peguei uma gripe do caramba. Estou aqui tomando meu chazinho, porque é assim que nós, ignorantes, nos curamos sem tomar remédios. Eu tenho remédio aqui, só que a cápsula é gigantesca, ou eu sou muito fresca, não sei. Eu não consigo tomar remédio de cápsula. Eu passo mal. Aí eu tô tomando um chazinho aqui com hortelã e mel e mais alguma coisa, talvez veneno que minha namorada tenha colocado aqui. Enfim. Gente, peguei essa gripe aí eu tava tão feliz. Eu acho que eu sou a única brasileira que tinha ficado feliz por ter arrumado um trabalho, que tava empolgada, fazendo planos e tal. Só que eu tinha dito que era temporário, né? Então, a menina lá não precisou mais de mim. E aí eu estou desempregada novamente. Nossa, confesso que eu fiquei chateada com isso, porque eu tava curtindo trabalhar, sabe? Eu tava curtindo ter aquela rotina de, mesmo que árdua. Lembra quando eu falei que eu sabia que ia chegar um dia que eu ia ter que sacrificar algumas coisas, alguns hobbies, e chegou o dia, eu tava de boa com isso, não tava surtando por não fazer live, não tava surtando por ter que chegar em casa ainda, que fazer mais umas coisas, tipo, eu tava tão de boa, sabe? E porque meio que tu encontra um propósito quando você é útil, entende? E eu tava feliz com isso. Eu tava feliz com a rotina de pegar a bike e ir trabalhar, voltar tarde, mas voltar de bike. E sabe o que eu aprendi com isso? Em que a minha saúde tava melhorando, exceto que eu peguei a gripe. Mas talvez por culpa minha mesmo, por deixar muito tempo a minha imunidade baixa, por colocar pouca roupa pra voltar a trabalhar, pra voltar pra casa do trabalho. Porque aqui no sul tá assim, né? De dia um calor absurdo e à noite um frio congelante. Até que agora finalmente chegou o frio. Ontem, inclusive, chegou a 9 graus. Delicinha. E eu tossindo que nem uma desgraçada. Mas eu já tô um pouquinho melhor. É só uma gripezinha. É só uma gripezinha, hein? Enfim. Que coisa horrível essa Bolsonex que eu fiz aqui. Cara, e aí eu fiquei chateada. E comecei a pensar, meu Deus do céu, cara, eu preciso arranjar um emprego. Sabe? Um emprego. Se eu tô conseguindo fazer esse agora, eu preciso arranjar uma outra coisa, entendeu? Mas é tão difícil nessa cidade. É difícil pra caramba arranjar alguma coisa. E agora eu tô em casa de novo. E eu sei que a internet, ela, se tu fizer direitinho as coisas, tu lucra. Só que se tu criar um personagem pra fazer os teus conteúdos e tal, ou uma bobice que seja, tu também ganha. Agora eu não sei o que eu tô fazendo errado.
eu ganho da Twitch ali, mas demora um tempinho, sabe? E a gente precisa da grana imediatamente, né? Mas vamos aguardar os próximos capítulos. Quem sabe eu não consigo algo melhor. Aí ontem, cara... Ontem eu finalmente consegui desativar meu Twitter. Cara, foi a melhor coisa que eu fiz. Já faz uns dias que eu tô me incomodando com as redes sociais, assim, ó. Num nível que é claro que é um problema meu, né? Mas tu sente como tu fica mal. O Twitter era uma coisa que já tava me causando mal. Nada contra quem usa, eu gosto bastante, inclusive. Só que pra mim tava me causando mal em vários sentidos. Entende? É a questão da perda de tempo, é a questão de ir desabafar ali. E entre desabafar ali e desabafar aqui no podcast, onde eu sei que pouca gente vai ver, pouca gente vai ouvir, na verdade. Eu prefiro desabafar aqui, porque pelo menos eu tô criando algo bacana. O Twitter era uma coisa que tá tirando meu tempo, meu foco. E tem uma outra questão também, que eu não quero falar aqui. E eu consegui desativar. E espero nunca mais ativar aquela rede lá, né? Era bacaninha, as notícias chegavam na hora e tal, mas eu tô tentando me livrar, me desvencilhar de tudo que tira o meu foco. Claro que os jogos até tiram o foco, mas eu não tô jogando tanto assim, então não tenho por que cortar laços com jogos e tal. Mas tudo que tira o meu foco e me faz mal, eu tô tentando tirar da minha vida. O Instagram, ele também tem me incomodado, mas é uma rede que eu não posso excluir, porque... Não posso desativar, porque é ali que eu ponho o meu conteúdo, sabe? Talvez eu tenha que ficar só menos tempo nele, porque o que tá acontecendo com o Instagram? Quando tu abre lá e tu vê os stories, pessoas próximas tua, todas conseguindo chegar, terem já conseguido chegar em algum lugar, tu começa a se sentir mal, sabe? Eu não fico com inveja ou com raiva da pessoa, porque, tipo assim, na verdade eu sinto orgulho e até me inspiro, sabe? Tipo, olhando assim, a pessoa atravessou o mundo, né, e tal. Mas sei lá, talvez aquilo seja dela, da pessoa, de querer viajar o mundo. Eu não consigo me ver fazendo isso. Ou talvez eu não consiga desapegar da vida que eu tenho agora. Ou talvez eu só esteja sem esperança mesmo. É uma perspectiva minha que eu não consigo ver de eu pegar e... Porque pra eu fazer isso, pra eu sair da minha cidade, eu já teria que desapegar de tanta coisa. Eu teria que sacrificar tanta coisa, tipo assim... Eu não largaria os meus animais por nada, por ninguém. Eu sei que isso pode me condenar a viver sozinha, mas entre cuidar deles e, sei lá, ter uma carreira de sucesso, eu prefiro continuar sendo faxineira, fazendo um bico aqui e ali, do que tá ganhando rios de dinheiro longe deles e não podendo cuidar deles, entende? Lógico que eu queria melhorar as coisas pra poder cuidar melhor deles, entende? Mas é uma situação que é um passo de cada vez, entende? E aí quando você olha alguém próximo seu, que conseguiu estudar, conseguiu sair dessa cidade, que não é tão ruim essa cidade, mas é uma cidade mais pra pessoa aposentada, sabe? Então meio que eu já sou a velha que mora em Alegrete. Mas hoje em dia, com a internet, cara, existe uma possibilidade gigantesca de tu crescer em qualquer cidadezinha.
Então, eu acho que o que falta pra mim é mais organização, mais foco no potencial que eu sei que eu tenho, de criar minhas coisas, tirar da gaveta todos aqueles projetos que eu tinha em mente e que não ia até o final porque eu me distraía com bobagens, com dramas e tal. Na verdade, usar os dramas ao meu favor, né? Não ficar remoendo eles, mas ficar criando alguma coisa com eles, criando algo útil. A internet é um mar de possibilidades, cara. E eu não tô sabendo aproveitar. Você olha assim, você entra num vídeo bobo, tem lá, sei lá, 5.000 visualizações. E um monte de pessoa seguindo aquela pessoa ali, e talvez aquela pessoa esteja lucrando. Aí você vai lá e faz seu conteúdo legalzinho e só tem seus amigos curtindo, poucos comentários. Isso até desanima um pouco, sabe? Porque você tá querendo melhorar, mas ainda não tá tendo alcance, ou talvez você não esteja usando as estratégias corretas. Eu tô estudando a questão do YouTube mesmo. Aqui, todos os episódios do podcast, eu nunca colocava nada na descrição. Porque quando eu iniciei o podcast, que era uma coisa que eu queria fazer, de ter essa conversa aqui com as paredes, entre aspas. Mas tudo começou porque eu eu escutava o Cagando e Andando do Thiago Carvalho e eu curtia muito. Mas antes dele eu já ouvia outras coisas. E eu já tinha essa vontade, eu só não tinha coragem. E quando eu passei a escutar o Thiago Carvalho, e um dia eu fiz uma pergunta pra ele na Twitch e tal, e perguntei por que ele tinha começado, e ele falou que tinha começado numa época em que as coisas estavam ruins pra ele, desandando e tal. E aí ele usava isso aqui como um desabafo. E eu fazia muitos desses desabafos no Twitter, o que não me levava a nada, era só patético. E aí, como eu escutava o Cagando e Andando no Thiago Carvalho, eu não queria deixar parecido. Porque, lógico que ele tem um intelecto vasto, a mais que eu, né, obviamente. Mas, quando eu fiz essa capa, eu sempre gosto do preto e do verde. Quando eu fiz essa capa, eu não fiz mirando no podcast do Cagando e Andando. Eu fiz e depois eu fui ver como que era, porque eu tinha esquecido como que era a imagem. Então, eu não quis fazer que nem ele, de colocar a descrição, nesse vídeo o Thiago fala de não sei o que. Eu não quis fazer igual de colocar uma descrição, nesse vídeo a Thay, tipo, falando de mim em terceira pessoa, entendeu? Só que aí eu vi que a estratégia no YouTube pra você, pro algoritmo identificar e entregar pras pessoas certas, você tem que colocar um resumo do assunto que tá sendo dito ali. E eu não tava fazendo isso porque eu não queria copiar o Thiago, eu não queria parecer, entendeu? Queria ser eu mesma. Só que tem que colocar, cara. Aí agora eu tô colocando na descrição mais ou menos o que eu falo, só que não tô falando de mim na terceira pessoa, entendeu? E tem dias que eu tenho coisa pra caramba pra falar. Hoje eu não vou me estender muito em falar, em ser mais profundo e tal, porque eu tô tossindo muito, né? Então eu acho que esse vídeo vai ter no máximo uns 25 minutos. 10 minutos vai ser só eu tossindo, que eu vou ter que editar ali e cortar. Mas enfim. Aí eu tava vendo também, antes de desativar o Twitter, eu acabei vendo um trecho onde dizia que o Wagner Moura não tinha Twitter, não tinha rede social, porque ele não gostava, não achava interessante, não achava... Como é que é a palavra que ele usou?
não sei, superficial. Não lembro que palavra que ele usou. Aí eu comecei a pensar, que pessoas que não têm rede social, elas tendem a se achar superiores porque elas não têm, tipo, olha como isso aqui é bobo, olha como eu sou superior porque eu não caí nesse mundinho. Ou senão o cara manda você excluir todas as redes. Eu fiquei tanto tempo sem... Veja o que aconteceu quando eu fiquei tanto tempo sem rede social. Eu acho que, assim, lógico que a rede social, ela atrapalha a gente. Ela trouxe um declínio coletivo nas pessoas que é nítido, entende? Por quê? Porque usam de modo exagerado, usam para bobices, conteúdos bobos e tal. Lógico, a gente tem que se divertir um pouco. Mas tem gente que é demais, entende? É uma coisa atrás do outra tosco, entendeu? Agora, se você usa de vez em quando para postar uma foto sua, um conteúdo seu, foi ali, colocou seu conteúdo, foi ali, riu de um vídeo que um amigo te mandou e saiu dali, entendeu? Você não fica horas ali vendo, porque se você ficar horas ali, aquilo ali vai te sugar, assim. Aquilo ali vai tirar o teu potencial, o teu foco. O mesmo é no Twitter. Porque o Twitter é pior ainda porque a gente começa a falar as coisas ali e ninguém quer saber. O que eu tô falando aqui também ninguém quer saber. Só que ainda aqui eu consigo talvez eu consiga um público onde vai se identificar e vai gostar de ouvir, entendeu? A percepção que eu tinha de alguma coisa e depois mudou e aí eu vim aqui me corrigir. Isso aqui é pra abrir horizontes, entende? É abrir nossos horizontes. Porque eu vou falar, cara, olha, eu tô passando por isso, mas eu acho que eu tô passando por isso por causa disso, eu acho que é pra melhorar, entendeu? Não é algo ruim. Aí, minhas ideias estão todas embaralhadas na cabeça. Eu tô pensando uma coisa e eu vou falar e já vem outra na minha cabeça, ela tá tudo embaralhado. O que eu tava falando, cara? Tá, do exagero da rede social. Eu acho que é isso, cara. Tudo que é um exagero, né, atrapalha. Agora, é terrível a pessoa que, eu não tenho rede social. Eu só tenho WhatsApp. A pessoa que faz isso, talvez ela se sinta superior, entendeu? Tipo, eu não... E romantizar essa porra também de não responder ninguém. Você não é superior porque você não tem uma rede social, entendeu? Porque você não fica ali perdendo seu tempo. Porque certamente você perde seu tempo com outras coisas, né? O Wagner Moura, por exemplo, ele é um puta ator, mas como pessoa, eu não sei, cara, como ele é como pessoa. Mas dando um exemplo geral, assim, de celebridades, influencers que não têm... influencers não dá pra dizer que eles têm. Mas celebridades que não têm rede social. Eles não têm a rede social falando que aquilo ali é superficial, que é vazio. Só que aí essas mesmas pessoas geralmente usam droga. Que também é superficial e vazio. Então meio que não faz sentido, cara, tu se achar porque tu não tem uma rede. Eu só desativei meu Twitter, que era uma coisa que eu gostava muito. Por questão da notícia que chega em primeira mão lá. Mas eu desativei porque tava me fazendo mal. Eu tava entrando lá e eu vi uns comentários idiotas, sabe, sobre a Bella lá do The Last of Us, que não é igual a do jogo, e aí ficam falando mal da atriz. E, tipo, ela atua bem, cara. Qual que é o problema? Por que as pessoas ficam falando da aparência dos outros?
Entendeu? Por que não... Cara, a série tá bem legal, por que fica enchendo o saco? Joga a merda do jogo e cala a boca, entendeu? Não enche o saco. Aí aquilo tava me fazendo mal, tipo, eu não quero entrar em discussão na internet. E é um comentário atrás do outro que te estressa, entende? E tudo que te estressa muda a química do teu cérebro. Você se estressar, você ficar triste. Então... E aí eu queria me livrar daquilo e não ficar me expondo ali. Eu tô tentando ao máximo, assim... Eu tô tentando ir sumindo aos poucos, entendeu? De algumas coisas. Ficar só focando no conteúdo e deu. E aí eu terminei, mas eu não desativei pra dizer, vocês aí que seguem no Twitter, entendeu? Vocês são os merda. Não desativei por isso. Eu desativei porque estava me fazendo mal. Você gosta do Twitter, você pode continuar. Se tá te fazendo bem, entendeu? Se você não tá entrando em discussão, se estressando, tá conseguindo entrar ali só pra acompanhar a notícia em tempo real, segue, entendeu? Mas pra mim não tava funcionando mais. Eu tô tentando sair de todas as coisas que me fazem mal. Mas aí foi isso que eu vi. Qual outra coisa que eu tinha pra falar? Hoje eu não fiz nem roteiro, eu estou completamente natural aqui. Falando todas as merdas que vêm na minha cabeça. Sem direção nenhuma. Outra coisa que eu ia falar é sobre... Que eu tava falando de percepção, né? Que a percepção da gente muda e... Como... Reclamar não ajuda em nada também. Quando eu fiquei desempregada de novo, eu fiquei pensando, cara, por que essas merdas só acontecem comigo? Tipo, eu tava super empolgada, entende? Mas eu acho que algumas coisas acontecem com a gente, apesar de ser ruim. Mas é pra nos mostrar algo. Nunca é pra causar algo ruim. Só que na hora a gente nunca vê. As coisas acontecem com a gente fica puto, entendeu? E a gente... eu até escrevi assim no Twitter que eu nunca vou dar certo com nada. Eu tive esse sentimento real de que eu nunca vou dar certo com nada. Porque na hora do pensamento eu tava agindo pela emoção, eu tava triste, eu tava chateada, e eu pensei, cara, parece que eu nunca vou dar certo com nada, parece que eu vou ser isso aqui pra sempre. Só que eu não tava vendo que talvez aquilo ali que eu tava fazendo não era pra mim. Era só pra eu ver que eu tenho potencial pra fazer mais coisas, mais que aquilo ali. Porque se eu tenho compromisso, conseguir ter o compromisso e a energia pra ir trabalhar, mesmo sem motivação, porque às vezes eu tava desmotivada e eu pegava a bike e bora pro outro dia, e aí ia trabalhar e, ir trabalhar de bike é cansativo, você ir até o lugar de bike, não é o mesmo que ir de ônibus. Agora, entre ir de ônibus e ir de bike, eu prefiro ir de bike. Toda a vida. E aí eu pensei, cara, talvez eu tenha conseguido melhorar algo em mim aqui que eu posso usar agora. Talvez eu consiga agora me dedicar a outras coisas, entende? E eu tenho que só ser grata por ter tido essa oportunidade e seguir tocando o barco. Ao invés de ficar triste, reclamando, que eu nunca vou dar certo com nada, sei lá. Talvez eu devesse pensar em como dar certo em alguma coisa. E não que eu nunca... Sabe, a gente sempre pensa um negativo e o negativo atrai o negativo. Não é que a gente tenha que ser... Tenha que ter essa positividade tóxica, entende? Mas a gente sempre tem que pensar que a gente consegue, entende? Aconteceu isso comigo, deu errado aqui, mas não é o fim do mundo. Eu tenho que aprender alguma coisa aqui, tipo assim, eu não tô mais nesse emprego, mas isso quer dizer, o fato de eu conseguir estar trabalhando
significa que eu superei alguns traumas e talvez eu consiga trabalhar em outras coisas, subir mais um degrau, entendeu? E na hora eu não tava vendo isso porque eu tava com aquela percepção negativa, eu tava chateada. Eu estava agindo pela emoção. E a gente não pode se deixar agir pela emoção, ser guiado pelos sentimentos, entende? Temos que ser a parte racional. Só que pra gente pensar com clareza, a gente tem que estar calmo. E aí depois que passou aquela agitação que eu fiquei, aquela tristeza que eu fiquei, aí eu pensei, cara, talvez seja bom pra mim isso, porque aí eu vou me dedicar às minhas coisas agora. E talvez eu tenha potencial para mais coisas, para conseguir trabalhar em outro lugar e ganhar mais. Enfim, foi isso que eu pensei. Bom, gente, acho que é isso. Acho que é isso que eu tinha em mente. Esse foi o episódio de hoje. Não teve caixa anônima, mas por obséquio, deixe seu comentário aí e me faça alguma pergunta no caixa anônima ou conte alguma história vergonhosa. Não precisa ser sempre pergunta, tá, gente? Pode ser uma história vergonhosa que você queira que eu leia e me acabe de rir. Enfim, vou encerrando o episódio aqui porque eu estou tossindo a cada 5 segundos, então vou evitar de falar. Tenham todos um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite e até o próximo episódio. Um beijo no coração de vocês. Fui. Um beijo no coração de vocês, o caralho.